Olá, gente boa da inovação financeira. Olha, eu aqui de novo. Vocês sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, do nosso videocast, com as notícias e entrevistados, entrevistas dos vários segmentos aí que impactam o nosso ecossistema da inovação financeira brasileira. Esse aqui, para quem não viu ainda, é o Open News, produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. E você que está chegando agora, que não me conhece ainda, eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo desse mercado brasileiro aqui no Brasil, líder desse mercado do CMS Group. E eu tenho o maior prazer de toda semana estar aqui com você, trazendo mais uma entrevista, trazendo um bate-papo bacana sobre esse grande processo de inovação financeira que a gente está passando, né, aqui no país, e obviamente como uma consequência de toda uma evolução do mercado dentro dos vários segmentos que compõem a inovação financeira. Então, muito prazer, e agora você sabe que em 2022 a gente está aí num formato multiplataforma, tanto no YouTube, a gente está transmitindo pelo YouTube, quanto também nas plataformas de áudio mais famosas do país, o Spotify e o Deezer, assim como a gente tem uma plataforma própria de streaming, onde passa o nosso podcast, o nosso videocast. O Open News também está sendo veiculado pelo Open Hub, que antes chamava Cred Hub, não confunda, agora a gente está passando para o Open Hub justamente para se adequar melhor a esses vários segmentos, que não é só do crédito, né, obviamente, que compõe a inovação financeira. Então, você que quer acompanhar, você que está me vendo aí pelo YouTube também, ou pelo Open Hub, ou só me ouvindo essa voz fanha que eu estou hoje por causa desse tempo que está aqui em São Paulo, então me desculpem aí pela voz, mas a gente está aqui para trazer informação para você, tá bom? Muito bem-vindos. Eu queria, antes da gente chamar meu convidado, lembrar você que eu tenho duas ações importantes aí esse ano. Vocês sabem que a CMS é um grupo que realiza aí diversos encontros, diversos eventos no segmento da inovação financeira, e eu queria lembrar você que eu tenho 2 próximos encontros aí para você já planejar, bloquear sua agenda, participar com a gente. Eu tenho um evento agora no dia 20 e 21 de junho, focado em CX e atendimento ao cliente, que é o One-to-One Summit Experience. Esse evento é muito bacana, porque ele é um evento diferentão, bem exclusivo, onde a gente coloca um grupo aí de grandes contratantes do mercado, que a gente também chama de originantes, para conversar com os provedores desse mercado. Obviamente, essa edição focada em CX e inteligência de atendimento vai ser lá em São Roque, 2 dias bem bacanas aí com esse grupo trabalhando conjuntamente para tentar gerar bons negócios e um conteúdo muito bacana, muito exclusivo nesse segmento. Então, você que quer participar, entre em contato com a nossa equipe, porque tem opção de patrocinar, tem opção de fazer inscrição para participar de algumas reuniões também e do conteúdo como um todo. Então, fica atento, porque está chegando e as vagas são limitadas. Então, vem com a gente. O segundo evento vai acontecer em agosto, vai ser muito bacana, de 8 a 12 de agosto. A gente vai fazer um evento voltado para o segmento de inovação em seguros, que é o InsurTech Latam Forum, que já tem 4 anos aí no mercado, mas ele chega com toda a força esse ano no Brasil. Uma semana de evento, 3 em 1, 2 dias digital, 1 dia presencial aqui em São Paulo, para uma rede de umas 600 pessoas, 600 lideranças do segmento da inovação financeira, o digital para mais de 5.000 pessoas, e mais 2 dias aí de visitas no ecossistema da inovação em seguros aqui no Brasil. Então vai ser muito legal, eu convido você a participar. A gente vai colocar o link aqui dos eventos aí no descritivo das nossas plataformas para que você possa acessar. Se não, acessa cmseventos.com.br, você vai ter acesso aí a toda a nossa rede de eventos, porque até chegar ao final do ano, com a nossa grande estrela, que é o Financial Innovation nesse ano, a gente tem muita coisa para oferecer para você. Tem evento de agro, tem evento de crédito, tem os webinars que a gente faz, então tem muita coisa aí pela frente até chegar no final do ano para que você possa participar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse ecossistema. Bom, agora sim, eu falei demais, mas a gente vai receber hoje o meu convidado, que vai falar bastante hoje sobre a questão do ciclo de crédito, sobre como essa inadimplência está impactando esse ciclo, mas mais que nada, sobre esses projetos aí dentro do ecossistema digital
do ciclo de crédito. É uma empresa que a gente já conhece já faz um tempo, porque participa dos nossos eventos, que vai explicar para a gente como é que é essa diferenciação entre a Digicob e entre a Callink. Eu queria chamar, então, meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo ao Open News, Júnior Rios, diretor comercial, diretor operacional da Callink e head digital do Digicob. Falei certo, Júnior? Tá certo? Falou sim. Bom dia, Elaine. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo aí ao Open News. Obrigada por Obrigado. você ter aceitado bater esse papo aqui com a Prazer. gente. Bacana. Eu sempre começo, Júnior, o nosso podcast, sabendo quem é de fato a outra pessoa, não o profissional, a pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Júnior Rios, onde ele mora, do que ele se alimenta, Eu sou o Júnior e qual Rios, foi, qual foi a trajetória dele aí nesse mercado, de onde você veio, como é que você foi cair aqui nesse mercado de crédito. moro em Uberlândia, né? Trabalho nessa indústria há 20 anos. Comecei em 2002 na ACS, né? Hoje é o Gartec. Fiquei lá por mais ou menos 10 anos. Depois vim para a Callink, né? Em meados de 2015, 2016, a gente fundou a Digicob. E desde então eu tenho tanto uma cadeira na Digicob quanto uma cadeira na Callink, né? Sou casado, pai da Helena, de 7 anos, pai do João Pedro, de 3, e mineirinho aqui Mineirinho, você nasceu em Mineirinho. BH? Nasci em Uberlândia. Ah, e Uberlândia Em mesmo? Uberlândia. Ah, legal. Uberlândia tem um polo muito legal aí nessa área de call centers e de empresas de cobrança, né? A gente até já fez um evento uma vez lá em Minas, mas foi em BH, mas eu sei que Uberlândia tem um polo muito legal aí, né? Call Center tem dois grandes, né? A Callink e a Algartec. Tem alguns Uhum. outros menores, né? Que somados também dá um volume interessante. Escritório de cobrança já teve mais, tá? Mas hoje deve ter Bom, umas 3 grandes empresas. já teve mais no Brasil inteiro, se a gente Já for teve mais o pensar. Brasil inteiro, isso é verdade. É um mercado que tem mudado bastante, acho que a gente vai Tem falar bastante. transformado muito, né? Ah, sim, a gente tem visto aí, é um movimento agora. A gente vai falar mais sobre isso, mas a ideia a gente tem observado aí de fora uma transformação. Antes, ao contrário, era uma segmentação muito maior, e agora há uma retração, mas no sentido de concentração aí de atividades, tanto por parte, óbvio, dos call centers se unificando a empresas de cobrança, transformando-se em BPOs, como também bancos comprando aí suas empresas de cobrança e transformando aí como parte do ecossistema. Você tá vendo e acompanhando essa movimentação? Assim, eu vejo tudo como um ciclo, né? As pessoas fazem algumas análises e entendem que é momento de terceirizar e todo mundo terceiriza, aí experimenta aquilo por um tempo, aí parece que volta um movimento de internaliza e todo mundo internaliza Uhum. novamente. Isso é bom porque eu acho que cada vez que roda esse ciclo gera mais experiência e aprendizado, né? Mas quando a gente olha para o mercado, tem esses efeitos manadas, né? O que eu estou percebendo agora é que a gente vinha de um ciclo onde empresa de cobrança era uma entidade muito bem definida, né? E separada. Eu lembro de ouvir várias vezes que call center não sabe fazer cobrança e precisa de uma especialização e o processo é diferente, né? Então, tinha essa realidade. E agora os call centers estão comprando as empresas de cobrança e parece que está Exato. virando a mesma coisa de novo, né? Tem alguns movimentos aí de banco comprando empresa de cobrança, mas aí eu acho que é um movimento muito particular, né? Eu acho que esse banco específico ele tem ali uma orientação de internalização, não só para cobrança, para outras áreas também, e eu acho que ele está vivendo uma experiência diferente. Ainda não sei se é uma tendência, tá? Acho que ainda está muito cedo para dizer isso. Mas o fato de empresas de call center comprar empresa de cobrança, a gente tem várias aí que aconteceu Claro. recentemente, né? Mas isso não quer dizer também que mesmo os bancos internalizando ou desenvolvendo, porque é um processo que vem acontecendo. Eu lembro do Banco do Brasil, quando ele desenvolveu suas ferramentas próprias de cobrança interna, e ainda assim a carteira consegue ainda ser distribuída, porque é um volume muito grande, a mesma coisa o Itaú com a Recovery, e aí você tem
outras empresas, e agora o Santander, obviamente. Então, eu acho que é uma tendência no sentido de que há uma opção aí dentro do mercado entre uma fatia ser internalizada, mas a outra faixa da carteira também continuar sendo distribuída, né? Acho que no final das contas está todo mundo buscando a melhor forma de fazer, né? E aí eu acho que é possível você experimentar isso de várias formas. Então, eu acho que tem um pouco do ciclo que eu falei com você, né? Terceiriza porque nesse momento o mais importante é isso, né? Aí vive aquela experiência, entende o que dá certo, o que não dá certo. Essa parte aqui eu acho que deveria ser de outra forma. E essa dinâmica dos negócios é bom que faz tudo girar, né? Ah, sim, sim, tem até emoção, né? Porque continuar tudo na mesma, às vezes a gente cai no piloto automático e não é assim que as coisas evoluem, Com né? certeza, com certeza. Conta um pouquinho para mim como que é essa divisão entre Cowlink e Digicob, por que que foi necessário aí criar uma segunda marca, uma segunda linha focada com DNA totalmente digital, o que que vocês pensaram e como é que está indo isso? Então, essa foi uma decisão muito boa, muito assertiva, né? Por quê? O processo de call center é um processo denso. Para implantar um cliente novo, para colocar um processo novo no ar, para desenvolver uma nova abordagem, você tem todo um ritual, né? Vou usar até o termo ritual. Você tem todo um ritual interno e que faz sentido, né? Porque assim, call center é uma indústria de custo. Então, se você não tiver processo e não tiver controle, a margem que já é pequena, ela vai embora, você nem percebe, né? Então, se não tiver essa densidade para você ter controle do que está fazendo, você pode se perder na transição enquanto você está fazendo. E, por outro lado, os processos digitais, né, e principalmente a expectativa dos clientes nos processos digitais, é que tudo flua muito rápido, que você implante rápido, que você erre rápido, que você entregue resultado rápido, né? E essas duas coisas não misturam no dia a dia, né? Então, eu acho que separar efetivamente os CNPJs e as empresas foi só a consequência da visão que a gente tinha, que eu precisava separar os processos de implantação, de operação, de geração de resultado, para conseguir dar velocidade diferente, né? No caso do digital ser mais rápido, para conseguir ser mais rápido no digital, tá? E, assim, eu posso te afirmar com certeza que isso foi o grande fator de sucesso, né? Hoje, na Digicob, a gente tem vida própria, né? Esse é o primeiro ponto, e é tudo muito mais veloz. E não é veloz de só ser rápido, é veloz de ser mais efetivo, né? De muitas coisas a gente conseguir ter processos simplificados e muito mais voltados para o que realmente faz diferença ali na hora de gerar resultado, né? Então, assim, quando a gente compara os dois processos, na Digicob a gente faz na Digicob o que não é possível na Cowlink, nessa linha de esteira digital E vice-versa, né? e vice-versa, porque no outro lado precisa ter robustez, precisa ter segurança, precisa ter mais governança, é diferente. Bacana. E é claro, essa velha discussão, já é velha, antigamente não, né? Essa coisa de separação entre a cobrança humana, digital, 100% um, 100% o outro, o que que é melhor, o que que é pior. Acho que hoje já não está mais em pauta isso, porque já se definiu, de certa maneira, que pelas experiências, né, o humano e o digital não brigam, eles se complementam em várias estratégias e dependendo de cada tipo de carteira de cliente, de expectativa, de investimento, tudo isso. Mas também o digital é default hoje em dia, não dá para você ficar só em um e outro. E acho que quem não evoluiu para isso, especialmente nesse momento pandêmico, né, teve os sérios problemas. Você entende que ainda hoje, mas existe ainda uma dicotomia entre as empresas e os clientes decidirem e definirem o que que é digital, o que que é humano, o que que precisa de um, o que que precisa de outro, o que que define de fato esse caráter e o que que faz com que o digital, sendo que todo mundo já tem que fazer, se distingua nesse processo, especialmente nas empresas de vocês. Então, se eu consigo falar um pouco da experiência dos nossos clientes, né? E eu ainda vejo que pensam diferentes, né? Acho que ainda não existe uma padronização de conceito em todos os clientes,
Essa introdução que você fez aí, eu acho que tem cliente que pensa assim, tem cliente que pensa um pouco diferente, né? Mas o que eu concordo com a sua fala é, a gente começou num formato, né? Eram meio que arqui-inimigos, né? Aqui está o digital, aqui tá o humano, não se conversa, um tira a carteira do outro, é um modelo, né? E hoje está um pouco mais harmônico, né? Na linha de entendimento que se complementam. É muito difícil entender onde é a nota de corte, onde é a nota de corte, sim, né? Onde que começa um, onde que termina o outro. Talvez nem exista, né, um lugar ideal, mas você pode estruturar os processos para eles se complementarem, até porque eles têm velocidade diferente, têm custo diferente, têm experiência diferente, né? Então, isso te traz mais riqueza para você modelar o seu processo de cobrança, tentar ser mais efetivo, né? E uma coisa que mudou muito, talvez de uns 3 anos para cá, é a questão da experiência no processo de cobrança, né? A cobrança, ela tinha um viés muito de força, e hoje eu costumo falar que tem de jeito, né? Você tem que fazer menos força e colocar mais jeito para o seu cliente ter uma experiência, porque no final das contas é seu cliente, né? E mesmo que não é mais seu cliente, pode voltar a ser seu cliente. Então, essa questão de ter esse cuidado da experiência é algo que veio para a mesa, né? E no digital a gente consegue entregar isso de uma forma melhor, tá? Então, voltando para a pergunta, né? Tem cliente que ainda concorre, tem cliente que complementa, tem cliente que coloca a mesma carteira nos dois processos, ou seja, duplica o processo. Tem cliente que já quer ir só para o digital, né? Acredite ou não, eu tenho cliente aí que 60%, 70% do amigável já está no digital. Aí depende muito também do público, né? Porque a gente tem clientes mais ou menos digitais. Então, dependente do produto e do público-alvo da empresa, a estratégia muda muito, né? Totalmente, totalmente. E você entende que existe ainda uma separação entre cumprir a expectativa do cliente, cumprir a expectativa do consumidor que está do outro lado recuperando, porque vocês estão no meio desse processo. Você recebe uma demanda, o teu cliente, na verdade, é a empresa que te contrata para que você possa recuperar aquela carteira, e do outro lado você tem a expectativa de atendimento de experiência do cliente, obviamente, do lado do consumidor que está sendo atendido, que precisa ter de um lado, talvez, a agilidade, a opção, a automação do digital, mas também, às vezes, precisa da empatia, da questão da personalização, digamos, do atendimento, às vezes, humano. Você entende que ainda vocês precisam equacionar essas duas pontas, a expectativa da recuperação por base dos resultados do cliente e, do outro lado, um atendimento na experiência que seja mais empática, talvez, com o consumidor? Então, a gente sempre focou nisso, né? Eu até costumo falar que, assim, por exemplo, a gente atende todo o Reclame Aqui, todo tipo de reclamação e de ruído que gera no nosso processo de atendimento, a gente trata, né? E isso não era comum. Eu lembro que uma vez a gente chegou a fazer uma pesquisa, acho que foi no Reclame Aqui, das várias empresas que tinha lá, era a gente e outra empresa que efetivamente tratava os casos, a maioria nem olhava, né? Então, a gente sempre tentou conciliar essas duas coisas. O nosso cliente, obviamente, ele quer o resultado, né? E aí, o que a gente precisa fazer é estar sempre ali avaliando para ver se a gente concorda com ele. Fala, olha, você está me cobrando aqui uma expectativa em cima dessa carteira, essa carteira tem ou não potencial para gerar isso, né? Então, acho que essa calibragem ela tem que ser feita, mas na ponta final, a gente, não necessariamente a gente sempre consegue cumprir, mas pelo menos a gente sempre quis, né, prover ali a melhor experiência para o cliente final. Porque eu acredito muito nesse ciclo virtuoso, entendeu? Na maioria das carteiras, o cliente que você cobra hoje, você vai cobrar ele de novo daqui a um período. Então, se você conseguir gerar essa relação, isso é muito bom. Te dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um cliente de varejo no digital, e a gente tem uma métrica que é a seguinte: quando eu faço um estímulo, é como se fosse mídia de televisão, né?
Nos próximos 30 minutos, eu tenho um pico de acesso, né, na minha mídia digital, mas eu tenho um acesso residual por até uns 3 dias, tá? Cai drasticamente, mas a gente tem um acesso residual aí por até uns 3 dias. Nesse cliente, de 15% a 18% do meu acesso e da negociação no canal digital, ele não tem lastro com estímulo. Então, é uma educação em cima do processo, né? Então, essa preocupação com a experiência, com tratar bem, com ser cordial, com conseguir entregar a meta do meu cliente, mas também prover uma experiência boa para o cliente final, me gera esse tipo de retorno. Então, a gente aposta e acredita muito nisso, né? Eu acredito muito que isso traz bastante resultado para a gente. Bacana. Tem um movimento que, obviamente, existe atualmente, até pelo fato da concentração bancária, de existirem não tantos bancos assim, obviamente agora com a chegada dos bancos digitais, e essa é uma questão que eu queria te fazer, o quanto ampliou aí o rol e o portfólio, o quanto esses bancos digitais estão entrando aí para também brigar pela fatia do crédito e, obviamente, gerando aí um ciclo também para a recuperação, mas também existe um movimento da saída de algumas empresas de cobrança exclusivamente do segmento financeiro bancário para ir para alguns outros segmentos que também precisam desse processo, tipo educacional, saúde, existe aí um crescimento grande pela busca industrial no B2B, pela busca desse cliente. Como é que você está enxergando essa divisão da fatia do mercado, obviamente, dentro dos clientes financeiros que são os mais... As telecoms, né, também existe aí um processo. Como é que você está vendo essa movimentação? Chegada dos bancos digitais para também aumentar essa fatia, temos aí as telecoms, a área educacional, a área de saúde e essas outras áreas que também precisam da recuperação em níveis diferenciados, né? Então, eu acho que assim, isso depende muito de como que a empresa está estruturada, né? Porque a estrutura de custo é muito particular. A eficiência para gerar o resultado é muito particular, isso passa por cultura, passa por uma série de coisas que faz cada um ser único, né? Então, a capacidade da empresa de lidar com contratos de banco, de telecom, isso vai variar bastante. O que eu penso, né? Não dá para ficar sem o volume. Tá? Então, quando a gente fala de volume, eu estou falando dos grandes bancos comerciais, eu estou falando das telecoms. É onde paga melhor? Não. Mas você precisa fazer uma modelagem equilibrada entre volume e margem. Então, a gente sai dos bancos e das telecoms para o varejo, para os nichos, né? E eu também vejo muito, a gente tenta explorar isso bastante aqui na Digicob, que são os produtos marginais, né? Então, a gente tem ali um produto principal, que é a recuperação de crédito, mas a gente acaba fornecendo outros produtos na linha de cobrança, né? Automações, a gente resolve alguns problemas na linha de cobrança e isso acaba trazendo uma margem muito boa, né? Então, na hora que eu somo isso tudo, eu consigo ficar em pé. Mas eu acho que isso vai variar muito de empresa para empresa, tá? Eu não consigo ficar sem a vertical do volume, tá? Eu teria muita dificuldade de modelar. Por mais que você tenha margem boas em outros segmentos, na hora que você coloca isso tudo em pé, você não consegue manter ali o custo fixo, né? Com certeza, com certeza. E como que essas inovações que, né, na área do ecossistema financeiro, da evolução aí, vou falar especialmente de duas, pelo menos o Pix, né, e a chegada do Open Banking, como é que você vê essa chegada dessas inovações dentro do mercado de cobrança? Elas foram absorvidas, serão absorvidas ainda de alguma maneira? Que tipo de adaptações precisaram ser feitas para que a gente adaptasse? Acho que o Pix, que é hoje uma metodologia, um modo de cobrança, de pagamento, sendo o mais utilizado hoje em dia, outro dia passou aí o volume de transações financeiras, o Pix do cartão de crédito, que eu acho que era o principal. Como é que você está vendo a chegada disso aí para o mercado?
Bom, o Pix pode resolver o nosso grande problema, que é a quebra de pagamento, né? Então, conseguir resolver ali com o cliente já sair da transação com o assunto resolvido, tira uma dor de cabeça que a gente sempre teve, que é a efetividade de pagamento. Você sai com um monte de promessa, né? Mas efetivamente o que vai virar pagamento depois tem uma quebra. Então, isso sempre foi muito doloroso, porque assim, o dinheiro ele passa na mão e ele vai embora, né? Você teve o custo para trazer o cliente no processo e fazer toda essa esteira, e na hora que chega na efetivação do pagamento, não é concluído. A gente até tem muitas iniciativas na linha de cartão de crédito, mas é o que você comentou, eu acho que o Pix veio para ficar e assim, a força dele está se mostrando muito pungente, né? Então, eu acho que ele veio para ficar, né? E vai resolver essa questão da efetividade de pagamento, da gente ter um processo mais enxuto e mais barato, porque a gente gasta também. Depois que você vai lá e faz a promessa de pagamento, que o cliente faz a promessa de pagamento, você precisa ficar mandando lembretes, precisa rodar um monte de processo para garantir que ele efetue aquele pagamento. Então, se a gente já Emissão de conseguir boleto, né? O boleto em exatamente. si. Se a gente já conseguir resolver isso lá, eu também vou ter uma operação mais enxuta, né? Agora, o Open Bank, eu acho que está mais no início, né? Mas ele tem um poder de transformação que a gente faz tudo pela média, né? E a partir do momento que eu tiver a possibilidade de enxergar cada caso, e para enxergar cada caso eu preciso de poder computacional, mas mais do que isso, eu preciso de informação, a gente vai ter condições de fazer coisas diferentes, né? Eu costumo falar o seguinte, pode até ter um pequeno percentual, tá? Pode até ter uma exceção no que eu vou falar, mas eu acho que ninguém deve porque quer. E eu acho que se a gente tivesse uma bola de cristal e conseguisse colocar uma tabulação e olhar para uma base e falar assim, por que esse cliente deve? Aí eu acho que vai ter gente que esqueceu, talvez esse seja o caso mais fácil de cobrar, né? Esqueceu, você vai lá, lembra e paga. Mas você vai ter Difícil, as gente, pessoas são muito esquecidas as pessoas, vai ter né? gente que esqueceu, vai ter gente que às vezes a cobrança está no nome de uma pessoa, mas a dívida é de outra, então tem que rolar uma conversa ali para acontecer. Vai ter gente que às vezes é um autônomo, né? E vence dia 10, mas ainda não conseguiu fazer o estoque de dinheiro para cumprir, então teve um descasamento ali de fluxo de caixa, e vai ter gente que efetivamente perdeu a condição financeira, assim, independente do que você faça naquele momento, aquela pessoa não tem condições de fazer aquela negociação. E mesmo se fizer a negociação, ela vai quebrar porque ela não tem capacidade de honrar. Então, se eu tivesse como olhar para uma base e sair colocando esses flags, eu teria assim um processo de cobrança altamente eficiente, porque para cada cluster desse, eu conseguiria propor uma ação diferente, né? Inclusive essa que efetivamente está comprovado que o cliente perdeu a capacidade de pagamento, não sei nem se nesse momento tem alguma coisa para ser feito, mas hoje a gente faz. Coloca dinheiro, coloca esforço, coloca um monte de coisa para tentar sair do outro lado, né? Então, o Open, não vou botar toda essa responsabilidade no colo dele, né? Mas como um ecossistema de informações, ele pode me ajudar em alguma coisa nessa linha, entendeu? Em ter mais informações para conseguir modelar melhor, para conseguir montar os grupos de ataque e dar ali para cada grupo o seu remédio específico. E aí, com certeza, o processo como um todo ele vai ser mais efetivo. Bacana. Chegamos à nossa parte do Open News, onde a gente gosta de brincar um pouquinho com o entrevistado, onde a gente coloca notícias para vocês comentarem. A gente chama Comente a Notícia nesse bloco. Você pode topar, comentar a notícia, como você pode fugir, desconversar, mas eu sou boazinha, eu não coloco notícias muito, muito apimentadas, mas aí fica à vontade para você fazer seu comentário. Você topa? Topo. Então vamos lá. E a primeira notícia é do Infomoney, é uma notícia, obviamente, do teu mercado. Inadimplência de bancos sobe, se aproxima de nível pré-pandemia, mas com impacto diferente entre instituições. Aí vou vincular com uma pergunta, obviamente, né?
Está preocupante o nível de inadimplência ou faz parte do jogo, quando você tem crédito no mercado? Eu acho que está preocupante, né? E assim, a gente tem um fator aí, a nível mundo, que está fazendo o negócio ficar um pouco. Qual que é a melhor palavra que eu poderia usar? Assim, a gente está com dificuldade de fazer previsões, porque o jogo está muito diferente, né? Eu tenho lido bastante aí, assim, a gente tem um efeito a nível mundo, Alemanha com 8% de inflação, os Estados Unidos falando em regular preço, né? E aí, quando você olha para esses países de primeiro mundo, eles estão vivendo algo que eles não sabem viver. O brasileiro consegue conviver com isso, né? Quanto tempo que a gente toma inflação no ano de 8, de 10, de 12, de 15, né? E o Sarney lá na década de 80 e 90 já controlava preço. Então, assim, a gente consegue sair do outro lado com esse assunto, né? Mas esse cenário mundial e a força que isso vai trazer aqui para dentro deixa o negócio um pouco desconhecido de como que vai ser esse desdobramento, né? Então, a gente está aí com uma inflação de 12%, com uma eleição que talvez vai ser a eleição mais quente aí, pelo menos né, da minha consciência de período eleitoral, eu acho que talvez vai ser a eleição mais quente no sentido de polarização. Eu acho que os bancos, pelo menos talvez aí no período recente, nunca tiveram uma concorrência tão acirrada, né? E aí você tem o governo, uma linha falando que se for eleita vai tirar o teto de gastos. Então, quando você olha para a conjuntura toda, eu vejo uma indefinição. Então, a inadimplência é um fator que pode trazer problema? Sim, né? Porque quando você perde o fator de projeção, você tem que assumir alguns cenários. Então, o banco vai trabalhar com uma PDD maior, com uma PDD menor, né? Cada um vai fazer a sua estratégia, e na hora que for compor isso, cada um vai chegar num resultado final. Então, eu acho que sim, tá? É que no final das contas, se a gente for ver, aumento da inadimplência pode aumentar aí o volume de trabalho para vocês, como uma empresa de cobrança, mas não necessariamente o índice de recuperação, porque o problema está na liquidez, né, das pessoas, na capacidade de que elas tenham de pagar suas dívidas, no final das contas. E são duas coisas que não necessariamente se relacionam. E na pandemia, eu percebo que, assim, aí a minha visão, né, que cada um estabeleceu uma estratégia, né? Teve banco que jogou as dívidas para frente, então está com uma carteira, está com estoque maior, eles não estão iguais, né? E aí cada um vai lidar diferente com essa conjuntura econômica que está aqui, né? E do que vai vir aí para frente. É, a nossa percepção aqui é que, pelo menos para esse ano, do ponto de vista de empresa, né, de recuperação de crédito, tá bom, tá? Os estoques cresceram bastante, e a efetividade de pagamento, ela tá super consistente, né? Agora, vai continuar e vai persistir? Eu não consigo, eu não tenho segurança para fazer essa projeção hoje. Legal, vamos lá. Não fugiu aí da resposta, vamos lá. A segunda notícia fala sobre justamente do Senado Notícias. Senado aprova MP, medida provisória, que reduz em até 99% as dívidas do FIES. Independentemente de linha política, a gente está comentando aqui sobre um grande gargalo aí dentro das dívidas na área de educação, né? O FIES, que aí tem um processo longo aí para a recuperação dessas dívidas e, ao mesmo tempo, um programa que possibilita, obviamente, a entrada de pessoas nas universidades. Como é que você enxerga a chegada aí de regulamentações, legislações que impactam essa questão da recuperação das dívidas? Eu acho que é bom, né? Assim, falando de novo de experiência, né? E acabei de comentar com você que a gente está feliz com o volume, com a efetividade de pagamento esse ano. Especificamente no mercado educacional não está bom.
o volume sumiu. A efetividade até está se mantendo, né? O cliente que fala que vai pagar, ele está honrando, mas o volume do educacional, e a gente tem uma carteira boa de educacional, ele deu uma sumida, né? Então, qualquer política na linha de dar uma revitalizada, mexer nessa carteira, né, que está parada e fazer esse cliente tirar essa restrição, acho que não só para o mercado de cobrança, mas para a própria economia é muito bom, né? E para a pessoa também, né? É, Conseguir resolver um compromisso. Tem gente que não sofre, mas tem gente que sofre, né? Então, muito, conseguir demais. resolver ali algo que estava pendente é muito bom. Se o É que governo pode existe uma intervir nisso e diferença. resolver isso, é muito bom. É que existe também uma diferença entre o que é bom para o consumidor e o que é bom para a empresa de recuperação, né? Então, tem uma diferença séria, especialmente quando a gente fala de legislação, superendividamento, tudo isso, né? Tem uma diferença. Exatamente. A última... Pode falar. Eu tenho um acionista que é americano. Eu tenho muita dificuldade de explicar para ele como é que funciona aqui. Gasta-se algumas conversas e normalmente a gente volta no mesmo ponto. E se você entrar em tributação, então aí mesmo que ele não vai entender nada. Aí que não vai entender. E a nossa última notícia aí tem a ver muito com a parte tecnológica, é uma notícia do blog Televendas e Cobranças. Saque robô, atendimento automatizado irrita a clientela com burrice artificial, aí entre aspas. Isso tem a ver muito com um gap ainda que a gente está discutindo há anos sobre como a robotização, a parte dos chatbots precisam ainda evoluir para que a gente consiga ter uma empatia maior aí no atendimento das pessoas. Como é que vocês resolvem isso internamente? Vocês utilizam tecnologia para melhoramento aí dos chatbots e, obviamente, dos voice bots? Como é que é isso na Digicob? A gente usa muito tecnologia, né? A gente veio de uma empresa de tecnologia, então, assim, isso está no DNA. E aí, pegando um gancho lá no começo da nossa conversa, que eu comecei na questão dos ciclos, né? É tudo cíclico, né? Então, eu lembro há X tempo atrás, não sei se é 3 anos, 4 anos, 5 anos, algum período, né, da possibilidade da entrada dessa tecnologia no mercado de call center e de cobrança. Aí aquilo faz uma euforia, né, e começa a se migrar um monte de coisa para aquilo. E isso acontece com toda a tecnologia, tá? E aí, nesse processo de depuração, de curadoria, algumas coisas vão dando mais certas do que outras. Eu, particularmente, não gosto muito dos agentes virtuais para resolver problema, né? Os chats eu já gosto um pouquinho mais, né? Por quê? Eu acho frio, tá? Então, você tem? Tenho. Você usa? Uso. Você coloca inteligência? Sim. A gente tem processo de curadoria? Tem. Falha muito, né? Para você ter uma ideia, eu tenho operações de agente virtual que a gente coloca um fornecedor para fazer curadoria do outro. Porque, assim, existe melhor ou pior? Até tem, mas na linha do tempo é como se fosse um violão, né? Que precisa ser afinado o tempo inteiro. Então, não é raro um fornecedor tido como premium, né? Um fornecedor muito bom, é, e você ter um fluxo que está desajustado. Então, você tem que olhar isso diariamente, colocar um para fazer a curadoria do outro, e a tecnologia também vai evoluindo, né? Na medida que o tempo passa, a gente vai conseguindo trazendo novos fatores e vai conseguindo atenuando e trazendo uma experiência melhor. Agora, o contexto de tecnologia, ele tem que ser altamente personalizado para o público, tá? Para você justamente conseguir reduzir esse atrito. Eu tenho uma gravação, essa eu guardei, né? De um agente virtual falando com um senhor no interior algum estado ali do Nordeste. É uma ligação de uns 3 minutos e ele fica o tempo inteiro tentando conversar com a agente virtual, porque ele acredita que efetivamente ele está falando com uma pessoa, e aí na última frase dela, ele ainda fala alguma coisa e ele solta um do tipo, estou tentando falar com você e você não me responde, né? Então, saber ajustar essa tecnologia para esses públicos, eu acho que faz toda a diferença.
E é possível? Existe personalização no digital, nesse nível? A gente tenta, a gente acredita. A gente tenta. A gente sonha com isso, né? Você precisa ter uma meta para você conseguir, mas Claro. eu acredito que sim, tá? E assim, a gente precisa, costumo falar bastante aqui para o time, a gente precisa ter controles para não deixar o cliente sofrer. É muito ruim, por exemplo, no agente virtual, ele tentar sair do fluxo e não conseguir. E você liga para ele de novo, e liga para ele de novo, e liga para ele de novo. Fica dando aqueles loopings de atendimento o tempo inteiro. Exatamente. Então, assim, precisamos precisamos ter muita atenção, né, em como usar a tecnologia para ela efetivamente ser uma aliada, né, para ela não ser um problema no processo não só de recuperação de crédito, mas no processo de atendimento ao cliente como um todo, né. Agora, está sempre chegando coisa nova, né, inteligência artificial, muita coisa que vem para contribuir, né. Por exemplo, a gente já nos AGVs menos, mas nos bots e no processo de interação digital com o cliente, a gente já usa inteligência artificial para muita coisa. Por exemplo, para avaliar retorno de SMS, de e-mail, o que a gente já tem aqui dentro de casa, eu consigo separar até o tempo verbal, né? Ele faz classificação ali de resposta, de texto aberto. Muitos xingam, né? Então, ele já pega isso e já joga como um cluster, mas ele consegue separar, por exemplo, tempo verbal. Já paguei, vou pagar, pagarei. Então, isso tudo a gente vai incrementando no dia a dia para deixar a operação mais eficiente, mais rentável para a gente, entregar mais resultado para o cliente e melhor experiência para o usuário final, né? Maravilha, maravilha. Como é que ficou aí depois da lei do saque, dessa questão da entrada do 0300? Aí vocês notaram alguma dificuldade dentro desse processo? A gente já sofre com algo que a gente não consegue monitorar, que são os aplicativos de bloqueio. Então, assim, hoje eu já jogo um volume que bate na parede e eu não consigo mensurar ele, né? Com o 303, isso vai ficar até mais fácil para o lado do cliente, porque alguns aplicativos você já vai conseguir bloquear até pelo prefixo, né? Não vai nem precisar ser o número inteiro. A gente tem monitorado alguns testes, tá? Aqui e em concorrentes também, a gente se conversa nessa hora, e, de novo, vai depender do público, tá? Tem carteira, tem base que percebe-se uma não localização que aumentou em 15%, em 30%, em 50%, né? Então, acho que na hora que a gente pilota, na hora que isso der uma estabilizada, a gente vai ter um cenário mais consistente, tá? Até porque acho que nem todo mundo percebe isso no primeiro momento, né? Acho que isso é algo que vai sendo acumulado, né? Esse aprendizado. Mas a gente tem trabalhado aí para desenvolver alternativas para fugir um pouco do orelha e boca, né? Tentar chegar no cliente por outros canais, mas eu não acho que a notícia é só ruim, tá? Tem essa questão aí de um possível impacto no primeiro momento de efetividade, mas existe um abuso também, né? Tem empresas que forçam muito o contato com o cliente, e isso gera uma experiência ruim, né? Fica ruim Para para todos, né? todo Porque mundo, a né? prática ruim de um impacta na prática positiva do outro. Na verdade, é essa. Isso, e o que eu tenho falado para os clientes é assim, o seu 0303 agora é um ativo da sua empresa, né? Assim como você tem um nome no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, você tem uma marca, né? Agora você tem um 0303 que você vai ter que preocupar com a reputação dele. Então, estou forçando demais, estou fazendo o acionamento adequado, por quê? Porque se o cliente te bloquear, eu acho muito difícil ele lembrar de desbloquear depois. Então, muito Ah, possivelmente, por esse canal, você não vai atender ele. Então, gerenciar esse ativo agora e tentar prover ali a melhor experiência em cima dele, vai ter que ser uma preocupação de todo mundo. Então, esse é um dos pontos positivos que eu vejo, além de que tem muita fraude via telefone, que essas coisas também tendem a melhorar um pouco, né? Mas temos que pilotar para ver.
Maravilha. Agora, para a gente está assim caminhando para o final da entrevista. Obrigada aí por você ter conseguido fazer o pinga-fogo aí e comentar das notícias, muito bom. Fala um pouquinho para a gente, acho que é a Cowlink muito mais, mas obviamente o Digicob por tabela, participou já, na verdade, acho que a Cowlink mais foi ganhadora do prêmio Best Performance algumas vezes, já foi ouro, já foi prata. Como é que vocês encaram aí a participação em premiações e que cases você destaca aí dentro desses ganhadores? Como é que isso reverbera positivamente para vocês aí dentro da conquista de novos clientes ou da manutenção de clientes? Então, a gente até conversa bastante isso daqui, e um consenso é que a gente faz pouco. A gente é mineirinho demais, né? Então, a Vocês gente são já... muito come quieto, não pode. Isso, a gente já está aqui, né, se estruturando e se preparando até para aparecer mais. De forma geral, é muito positivo, né? Muito bom conseguir vender o que a gente faz de bom, de melhor. Call center, cobrança, isso aqui é uma loucura no dia a dia, é um turbilhão, né? O dia a dia aqui chega a ser insano. Então, a gente faz muita coisa boa que a gente não consegue estruturar e muitas vezes vender. Então, quando a gente tem essa vitrine, isso é muito positivo para a gente, né? Os clientes gostam de ir nos eventos, né, de ter os seus cases mostrados, expostos, de participar do processo como um todo. E para a gente, enquanto empresa, enquanto brand, faz total diferença, principalmente a gente que está em Uberlândia, né? Se estivesse em São Paulo, talvez teria um pouco mais de vitrine natural, mas por estar no interior, a gente precisa, inclusive, forçar mais esse tipo de participação. Maravilha, legal. Vamos encerrando aqui nossa entrevista, Júnior. Eu sempre termino a entrevista do Open News transformando o meu entrevistado no meu oráculo, né? Porque fazer exercícios de futurologia é muito difícil, como você mesmo já disse, ainda mais no contexto atual. Não, e esse ano está mais difícil, né? Tá muito, mas você vai ter que dar um jeito, porque a minha pergunta final sempre é no sentido de olhar para o futuro e entender um pouquinho que tipo de destaques você daria para o mercado, se você tivesse que apontar três pontos importantes que esse mercado tem que ficar de olho e não pode deixar de observar nos próximos anos. Eu vou te responder muito na linha do que a gente está pensando na Digicob, tá? E, assim, uma coisa que a gente tem observado e procurado entender para investir é a questão dos ecossistemas, né? O mundo não é mais cartesiano. A empresa de cobrança não é só empresa de cobrança, a empresa de tecnologia não é só empresa de tecnologia, o banco não é só banco, né? Por exemplo, quando olho para o meu processo digital, eu trago entre 30 e 50 mil clientes por dia numa camada de interação. E eu só ofereço cobrança. Mas o cliente está lá. O mais difícil de fazer com ele, eu fiz, que foi localizar e engajar, não só localizar, e engajar ele para trazer para uma camada de cobrança, mas é uma camada de negócio, para trazer para uma camada de negócio. Então, o olhar que a gente está começando a desenvolver eu consigo ter sinergia com outras coisas? Quando eu olho o Nubank, eu descobri isso tem pouco tempo, e assim, eu uso isso, que 20% do faturamento do Nubank é recarga de celular, eu falo, putz, eu tenho público para isso. E ele está na minha camada de serviço. Será que exatamente naquele momento eu não poderia prover esse tipo de serviço? Então, um dos pontos que eu queria comentar é abrir a cabeça para isso, né? Conseguir ter essa visão de sinergias e procurar ecossistemas para fazer trocas, tá? Acho que a palavra poderia ser essa, e a gente tem feito isso, tá? A gente tem conversado aí, pelo menos hoje, pelo menos com uns 3 possíveis ecossistemas que a gente vai ter condições de trocas. No mínimo, troca de tráfego. Entendeu?
Eu tenho o cliente que está aí na sua camada, ele me serviria aqui, então manda ele para cá e eu te devolvo esse que para mim já resolveu o assunto e que pode servir para você também. Então, no mínimo, sinergia de tráfego entre ecossistemas a gente consegue transbordar. Então, esse seria um olhar, né? Conseguir olhar além do escopo. O outro, que assim, a gente tem isso daqui em todos os níveis e eu acho que isso deve passar por todas as empresas, é o fator humano, né? A gente está vivendo aí. Eu falo muito pela nossa experiência, mas eu ouço isso muito de outras empresas a ponto de falar que o problema é de todo mundo. Tem um apagão de bons talentos. E cada dia os processos são mais intelectuais. Então, putz, eu pego uma régua de cobrança hoje, eu tenho em algum momento nela um processo de inteligência artificial, que é uma analista que foi lá, colocou, desenvolveu, monitorou. Isso não tinha 3 anos atrás. Então, assim, hoje está mais complexo, hoje está mais dependente, por mais que seja um processo que rode sozinho depois de implementado, né? Mas precisou de alguém lá implementar, precisa de alguém monitorar e precisa de alguém avaliar se aquilo está sendo efetivo ou não. Então, ficou mais complexo. Então, eu tenho uma complexidade numa ponta de processos com uma escassez de talento na outra. Então, tabular isso vai ser o grande desafio, né? E terceiro aí, talvez algo que a gente conversou bastante, né? Que é essa complexidade, né? Mas que também é um mar de oportunidades, que é a economia brasileira, né? De inflação cai, inflação sobe, Selic cai, Selic sobe, entra governo que é uma linha, vai para o governo que é para outra. Ter a capacidade de abstrair isso, né, e trazer isso a níveis de processos para a empresa, pode fazer você ter uma estratégia que efetivamente seja diferente, né? Eu comentei, a gente falou disso, 8%, enfim, inflação alta em países de primeiro mundo, eles não sabem lidar com isso. A gente sabe. Então, tem uma série de questões A aí. gente esqueceu um pouquinho, porque foram algumas décadas aí, Não, sem, mas a sem ter gente uma sabe. variação muito alta. A gente sabe, eles estão tendo problemas de estoque de comida, a gente já vive isso há muito tempo, então a gente consegue tirar essas situações de letra mais fácil, né? Então, olhar para essa conjuntura econômica e conseguir fazer algumas leituras e redefinir, realinhar isso a nível de estratégia, pode fazer a empresa, sim, ter um diferencial competitivo. Maravilha, maravilha. Júnior, queria muito te agradecer, acho que foi um papo muito Eu que agradeço, legal. foi ótimo. Foi muito bacana ter trocado essa experiência com vocês. Eu espero que vocês tenham um caminho muito próspero aí adiante, porque a gente conversa com várias empresas e é muito bacana a gente se deparar com empresas que não só estão na onda dos processos, mas são protagonistas também dessa história, conseguem ajudar a transformar esse mercado de maneira muito positiva. E eu vejo muito isso em vocês. Eu acho que vocês têm esse apetite por transformação na medida de que a transformação seja benéfica para todos os segmentos. Então, eu acho que isso é muito bacana. Queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. Queria você do outro lado que está acompanhando a gente. Obrigada por você ter ficado até o final. Temos várias entrevistas aí no nosso canal, então maratona os nossos vídeos, assiste porque vale muito a pena, você vai sair muito melhor do que você entrou, com certeza. Então, obrigado mais uma vez. Júnior, Obrigado. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. A gente se vê no próximo Open News. Tchau, tchau.